Segundo o que está escrito no livro de Gênesis, a terra de Nod nasce como consequência direta da ruptura entre o homem e Deus. Não é apresentada como um simples local geográfico, mas como o primeiro espaço humano organizado fora da presença manifesta do Criador. Quando Caim é lançado para fora, ele não perde apenas o lar familiar, perde o eixo espiritual que sustentava a humanidade. O texto diz pouco, mas o pouco que diz carrega camadas profundas. Caim passa a habitar em Nod, constrói uma cidade e dá início a uma linhagem marcada por progresso técnico e afastamento espiritual. O que está escrito revela o padrão. O que irá acontecer é a repetição desse mesmo padrão em escala cada vez maior até os últimos tempos. Nod representa um mundo onde Deus não é negado explicitamente, mas também não é central. É um mundo onde o homem aprende a sobreviver, prosperar e criar, sem depender da comunhão divina. No Éden, Deus caminhava com o homem. Em Nod, o homem aprende a caminhar sozinho. Essa transição define toda a história humana posterior. O texto bíblico não descreve Nod em detalhes, porque ela não é apenas um lugar antigo, mas modelo. Tudo o que surge depois, menos cidades, impérios, sistemas econômicos, estruturas de poder, menos carrega o DNA espiritual de Nod. O que está escrito mostra que, mesmo sob maldição, o homem continua criativo. Os descendentes de Caim desenvolvem música, metalurgia, pecuária e organização social. A Bíblia não condena essas coisas em si, mas revela algo inquietante. O avanço técnico ocorre sem arrependimento espiritual. A violência não é superada, ela é refinada. O assassinato inicial se transforma em cultura de poder, vingança e domínio. Lameque não esconde sua violência, ele a celebra. Isso é essencial para entender o mundo moderno, porque o mesmo espírito permanece ativo. Ao longo da história, civilizações surgem seguindo exatamente esse padrão. Elas nascem com grandes avanços técnicos, prosperam materialmente, constroem cidades monumentais e desenvolvem conhecimento sofisticado, mas se afastam progressivamente do sagrado. Muitas tradições antigas falam de civilizações perdidas, como Atlântida, descrita como altamente avançada e, ao mesmo tempo, moralmente corrompida. Independentemente de sua existência literal, o símbolo é claro. Sociedades que atingem altos níveis de poder, sem equilíbrio espiritual, entram em colapso. Sempre termina em queda. O mundo moderno é a manifestação mais avançada da Terra de Nod. Nunca antes a humanidade teve tanto controle sobre a matéria, a energia, a informação e a vida. Tecnologia, inteligência artificial, engenharia genética, vigilância global e manipulação da consciência coletiva são expressões máximas da cidade de Caim levada ao extremo. O homem moderno não constrói apenas cidades, constrói sistemas globais. Ele não apenas molda metais, molda a própria vida. Tudo isso acontece em um cenário onde Deus é cada vez mais marginalizado, tratado como conceito privado e não como fundamento da realidade. O que está escrito em Gênesis mostra que Nod nasce do medo. Caim constrói uma cidade porque tem medo de morrer, medo do outro, medo da instabilidade. O mundo moderno também é movido pelo medo. Medo da escassez, da morte, do caos, do outro. Em resposta, constrói-se controle. Controle econômico, controle tecnológico, controle social. A promessa é segurança, mas o resultado é dependência. Assim como Caim tentou se proteger da errância criando muros, a humanidade moderna tenta se proteger da incerteza criando sistemas cada vez mais complexos. O que irá acontecer, segundo o padrão bíblico, não é surpresa. Toda civilização baseada no espírito de Nod cresce rápido, atinge um ápice e entra em colapso. O problema não é o progresso, mas a ausência de arrependimento. O texto de Gênesis já antecipa isso, quando mostra que a linhagem de Caim avança tecnicamente, mas se deteriora moralmente. O mesmo ocorre hoje. Conhecimento cresce exponencialmente, mas sabedoria espiritual diminui. Informação se multiplica, mas verdade se torna relativa. O homem sabe cada vez mais sobre o mundo, mas cada vez menos sobre si mesmo. Prophet Kemen.
O espírito de Nod prepara o terreno para um mundo totalmente autossuficiente, onde o homem acredita não precisar mais de Deus. Esse é o cenário descrito por muitos textos bíblicos posteriores. Uma humanidade organizada, poderosa, conectada globalmente, mas espiritualmente cega. O altar é substituído pela tela, o templo pelo sistema, a fé pela eficiência. Assim como Caim recebeu uma marca, o mundo moderno também caminha para marcas simbólicas e literais de pertencimento ao sistema, sinais de identidade, controle e exclusão. O que está escrito mostra que Deus permite esse processo por um tempo. Ele não destrói Nod imediatamente. Ele observa, ele tolera, ele permite que a história siga seu curso. Isso também se repete hoje. O aparente silêncio divino não é ausência, mas paciência. No entanto, a Bíblia mostra que essa tolerância tem limites. Assim como o mundo antediluviano atingiu um ponto de corrupção total, o mundo moderno caminha para um estágio semelhante, porém global e tecnológico. O que irá acontecer, seguindo o padrão profético, é uma separação cada vez mais clara entre dois caminhos: o caminho da cidade e o caminho da comunhão. Assim como a linhagem de Sete surge em contraste com a de Caim, sempre haverá um remanescente que busca invocar o nome do Senhor mesmo, vivendo dentro de Nod. Esse grupo não domina sistemas, não controla estruturas globais, mas preserva a memória do Éden. Em tempos finais, essa distinção se torna mais evidente e mais conflituosa. Nod também aponta para um colapso interno, antes de qualquer juízo externo. As civilizações não caem primeiro por ataques externos, mas por esgotamento moral, espiritual e social. Violência normalizada, inversão de valores, perda de sentido, depressão coletiva e idolatria do poder são sinais de que a estrutura já está comprometida. O mundo moderno exibe todos esses sintomas. O avanço tecnológico não resolve o vazio existencial, apenas o amplifica. O que está escrito em Gênesis termina a história de Caim sem redenção explícita. A cidade permanece, a linhagem continua, mas o texto muda o foco. Isso é significativo. A Bíblia não investe na esperança de Nod. Ela aponta para outro caminho, profeticamente. Isso indica que o sistema do mundo não será reformado, mas substituído. Não há promessa de redenção para a cidade construída sem Deus. A promessa é de um novo céu e uma nova terra. Assim, o que irá acontecer não é a destruição imediata do mundo, mas o desmascaramento de Nod. Tudo aquilo que parecia seguro mostrará suas rachaduras. Sistemas falharão, verdades artificiais ruirão, e o homem perceberá que construiu muito, mas esqueceu o essencial. Esse colapso não será apenas físico ou econômico, mas espiritual. Será a revelação de que viver fora do Éden tem um custo que nenhuma tecnologia consegue pagar. A terra de Nod, portanto, não é passado, é presente e é aviso. O que está escrito mostra a origem, o que irá acontecer, segue o mesmo roteiro ampliado. A pergunta final não é onde fica Nod, mas onde cada geração escolhe habitar espiritualmente. Porque, segundo o padrão bíblico, todo mundo vive em algum lugar entre o Éden perdido e a cidade construída pelo medo. E a história mostra que apenas um desses caminhos conduz de volta à vida.